essa iniciativa nasceu mais ou menos há uns 6 meses, entre eu, Eduardo, Vânia, Giovanni e Galvão, e a gente resolveu fazer dessa discussão uma campanha, porque a gente entende que é muito importante que toda a população saiba dessa possibilidade, desse outro instrumento, né, de ação afirmativa, que é um instrumento estratégico porque possibilita que a população afro-brasileira acesse o mercado de trabalho através de concurso público, ou seja, é uma lei que reserva em média de 20% de cotas para a população negra ingressar no mercado de trabalho nos organismos públicos, tanto federal, municipal, estadual e também a economia mista. A importância de uma campanha como essa está relacionada à contínua luta que nós temos no Brasil para instituir as políticas de ação afirmativa, né? Para produzir iniciativas de inclusão da população negra e nos processos no mercado de trabalho, na gestão na gestão pública, né? Nesse caso especificamente da Lei 12.990, o que nos importa discutir são os procedimentos mais adequados para fazer valer a implementação da lei, e sabemos que isso é uma necessidade, e também fazer valer um princípio em que temos debatido muito pouco, que é a importância das pessoas negras ocuparem as funções públicas, né? A gestão da coisa pública, se tornar um servidor público. Ao longo dos próximos anos, muitos concursos terão que ser abertos, sobretudo na esfera federal. Eu trouxe um dado aqui que nem é tão antigo assim, é de 2014. Em agosto de 2014, o governo federal publicou no Diário Federal uma relação de cargos vagos que existem na estrutura do governo federal, dos órgãos federais, das secretarias, dos ministérios como um todo. E o número é extremamente representativo e demonstra exatamente essa questão dessa carência de pessoal. Há hoje 223.120 cargos vagos em 24 ministérios e na Presidência da República. Ou seja, isso aqui isso representa mais ou menos, são cargos que foram criados, né, que por diversas leis criaram-se esses cargos, e esses cargos até hoje não foram preenchidos. Você imagina aqui, de 223 mil cargos vagos, que 20% dessas vagas deveriam ser preenchidas por cota. Isso daria aqui mais de 40 mil vagas, né, para negros, né, e que infelizmente ainda não foram preenchidas, não só para negros, mas também para ampla concorrência, por falta, de certa forma, até de interesse público, né, em se preencher essas vagas e, obviamente, também por questões financeiras. E não existe cidadania sem igualdade social. Nós temos uma sociedade extremamente desigual pelas questões de racismo, de machismo, patriarcalismo, tudo isso, mas em particular a questão racial, ela é extremamente grave porque ela é a matriz formadora da nossa sociedade. É o que o Betinho dizia, é a certidão de nascimento dessa sociedade. Nós temos que alterar essa certidão. Participar desse evento, desse seminário, Não Deixe Seu Concurso Passar em Branco, foi extremamente importante para trazer uma contribuição, uma discussão que a gente possa avançar nas questões em que a Lei 12.990, que são as leis de cota instituídas no país, ela possa ter um outro perfil e a gente consiga minimizar as questões contrárias a ela, inclusive quanto à questão das suas aplicações que estão sendo distorcidas. Eu apresentei um estudo de caso vivido num concurso público dentro do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, em que existiu vários equívocos por desconhecimento pelo uso da sua qualificação que essa lei propõe dentro das ações afirmativas referenciada ao Estatuto da Igualdade Racial. Então, penso eu, e essa conclusão apareceu mais clara aqui dentro, da importância disso diante de todas as vertentes e instituições que estiveram envolvidas. Fiquei muito feliz de poder ter participado desse seminário, trazer a contribuição do Mato Grosso do Sul em políticas públicas em relação à aplicação da lei de cotas nos concursos públicos. A discussão que nós pautamos aqui foi em cima de um exemplo que a subsecretaria ajudou um
um colega nosso, o Ilacir Galvão, numa problemática em relação à má aplicação da lei de cotas, né? Nós trouxemos a ação que a subsecretaria teve nesse momento e também trouxemos as políticas públicas desenvolvidas no Mato Grosso do Sul, aplicando a lei de cotas estadual que nós temos lá no estado. Tenho pesquisado ao longo da minha vida profissional, de parte da vida profissional, a questão racial e as políticas públicas especificamente. Então, acho que esse seminário é de importância fundamental para a gente estar analisando o rol de políticas públicas, as conquistas já efetivadas, né, pela sociedade em prol da igualdade racial, mas também a analisar como elas estão efetivamente sendo implementadas, quais são os desafios, quais são os avanços, aprender com outras experiências e estar criando uma massa crítica para acompanhar e monitorar, garantir a efetividade, para que efetivamente todos esses arcabouços legais que nós conquistamos, a sociedade, o movimento negro e os gestores públicos conquistaram ao longo do tempo, sejam efetivos e promovam nosso objetivo final, que é uma sociedade mais inclusiva, com mais justiça social, inclusive nos serviços públicos. Estamos participando desse evento trazendo a experiência Petrobras com a implementação da Lei 12.990, que é uma lei bastante progressista para o nosso país e que trouxe uma série de desafios, e dentre esses desafios é exatamente a necessidade de transparência no processo e a disseminação dessas informações. O que está sendo discutido aqui está sendo muito interessante em termos de melhoria do nosso processo. Os pontos de vista das discussões que estão sendo colocadas são muito interessantes e a ideia é fazermos uma força-tarefa, nos juntarmos a esse movimento para dar transparência e divulgar todo esse processo relativo à Lei 12.990 para toda a companhia, para todo o Brasil e para toda a sociedade em geral. Crise é igual a oportunidade. Eu acho que, independente do cenário macroeconômico, das intempéries políticas, acho que a gente está no momento de poder parar, dar uma refletida para objetivar dar um salto de qualidade na nossa articulação e mobilização, né? Quando o Luiz Fernando apresenta esse quadro aí de vagas a serem preenchidas, eu enxergo uma estrada, uma avenida, uma highway de oportunidades que podemos trabalhar em termos de mobilização, de perspectiva de empregabilidade para da população afrodescendente, né? E se a gente imaginar aí dessas 100 mil vagas, né, nós temos aí no mínimo 20 mil para pretos e pardos, né? A gente multiplica aí o impacto que isso pode dar nas famílias. Quer dizer, uma família de média de 4 pessoas, a gente está falando 100 mil famílias, né, afrodescendentes impactadas positivamente. Eu acho que isso é muito significativo, né? E, se a gente olhar então para a juventude, né, que está aí disputando, a gente está falando só dos cargos de ensino superior, tem os cargos de ensino médio, né? Então você coloca uma perspectiva de empregabilidade, mobilização imediata para o jovem. Participar desse seminário hoje foi muito importante porque a Lei 12.990 de 2014, ela ainda não foi implementada na nossa empresa, mas a gente, na perspectiva do próximo concurso, já vai implementá-la e aprender com as experiências das outras empresas, como a Petrobras, e ver como a aplicação da lei está sendo feita em todo o Brasil, é importante para que a gente consiga, no nosso processo seletivo que vier a ocorrer, já na vigência da lei, e discutir essa questão é muito interessante para a gente, não só enquanto Comitê Pro Equidade, mas enquanto empregados de uma empresa pública que presta um serviço público, porque a lei, ela fomenta não só a inclusão de pessoas afrodescendentes no serviço público, como também ela ressignifica o que é o serviço público no sentido de pensar a administração pública dentro de uma perspectiva de inclusão social.
um seminário muito importante de preservação dos direitos da população negra no âmbito da década internacional de afrodescendentes, né, das Nações Unidas, que abrange o período de 2015 a 2024. Né? Então, a realização dessa iniciativa, né, o surgimento de uma campanha de preservação, ampliação dos direitos da população negra na administração pública direta e indireta é fundamental para enfrentar o racismo e realmente dar conta do lema da década internacional dos afrodescendentes, que é pessoas afrodescendentes, reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Precisamos, então, reconhecer os direitos da população negra para assegurar todos os processos de justiça com base nas normativas existentes, no ordenamento jurídico brasileiro, né, com vistas aí ao desenvolvimento da população negra no mercado de trabalho, reconhecendo, inclusive, as mudanças que precisam existir no mercado de trabalho e, sobretudo, no serviço público, mediante a prestação de serviço que é feita em várias áreas, né, como na saúde, na educação, na assistência social, em orçamentos, né, na questão agrária, na questão de comunicação pública. Né? Então, são muitos campos aí da vida que realmente precisam, nós percebemos ainda que existem carreiras que não estão desenvolvidas e que precisam se estruturar, a exemplo da área de comunicação, né, que são poucos os órgãos que realmente estão dotados de profissionais que atuem na preservação dos direitos da população brasileira. O seminário bastante importante no momento político que nós estamos vivendo, que nós precisamos garantir a continuidade de determinadas políticas públicas num contexto de alternância de poder. É um momento no qual nós somos obrigados, estimulados a fazer uma reflexão sobre a qualidade das políticas públicas que vem sendo construída ao longo das últimas 3 décadas no que diz respeito à política de igualdade racial, e nesse contexto de políticas públicas, especificamente a Lei 12.990, que regulamenta a política de cotas no acesso ao ensino, ao serviço público. A outra coisa que é a importância dessa campanha da lei não deixa o seu concurso passar em branco, exija o seu direito, Lei 12.990 já, é também para fazer com que, o que a gente tem dito, é fechar as pontas, né? Nós temos um grupo significativo de pessoas negras, jovens e de todas as outras idades que entraram nas universidades, que ingressaram, que terminaram os seus cursos de segundo grau, nível médio, e que o concurso se torna uma possibilidade concreta e real para que eles façam a sua inserção no mercado de trabalho. A gente está chamando isso a fechar as pontas, né? Fechar pontas das políticas de ação afirmativa. É isso que nós estamos buscando fazer. O serviço público é esse que nós buscamos, através da promoção da diversidade, criar as condições para que a qualidade dos serviços prestados à sociedade seja elevada, a partir do momento que o debate na formulação das políticas públicas passa a contar com uma diversidade maior de pessoas, com olhares diferentes, que permitirão que as políticas públicas universais possam ter realmente uma abrangência maior e que nós deixemos de elaborar políticas universais que não atendem à universalidade das pessoas e que depois ficam demandando políticas públicas afirmativas, muitas vezes feitas para consertar os equívocos das políticas universais. Então, o seminário é extremamente importante, mobilizando diversos setores da sociedade para um debate profundo para garantir a disseminação da informação e a efetividade da lei.